alguém que saiu, encontrou a luz, saiu de apoiador das condenações do 8 de janeiro para um ferrenho defensor das liberdades individuais. Eu diria que hoje é praticamente o James Madison, um Alexander Hamilton brasileiro. E é claro que eu estou falando do ministro Olavo Edu Carvalho, melhor canal de corte do YouTube. Eu conto imensamente aqui com o like de vocês, que você mande o programa nos seus grupos de WhatsApp, e esses fatos que nós vamos revelar e entender melhor aqui hoje, chegarem ao máximo de pessoas possível. Então, manda o programa para os amigos e manda o programa para os inimigos, especialmente esse, porque esse é o Paulo Figueiredo Show. Enquanto nós estávamos ao vivo no programa de ontem, uma coisa muito importante acontecia em Brasília, que era o julgamento do núcleo 4 dos réus do golpe da Disney. A gente sabe que o núcleo 1, com o presidente Bolsonaro, já foi condenado. Ontem, inclusive, houve a publicação do acórdão, o que mostra que os prazos estão se encerrando. Bolsonaro terá sua condenação em trânsito em julgado provavelmente ainda nesse ano, e a essa altura já são tantos núcleos, tantas acusações falsas, ilegalidades cometidas, que eu acho que a maioria de nós já nem se lembra do que se trata esse núcleo 4. Eu mesmo tive que gastar um tempo para, apesar de ser acusado de participar dessa loucura, eu fui buscar o que é o núcleo 4. Porque o núcleo 4 é muito interessante, porque ele não trata de pessoas que teriam participado do 8 de janeiro, pessoas que teriam ordenado ações ou coisa do tipo. O núcleo 4 trata-se de pessoas que são acusadas de disseminar notícias falsas sobre as urnas eletrônicas. Sim, como se já não fosse absurdo o suficiente todo o processo do golpe da Disney, nós temos ainda pessoas que são acusadas pelo mero fato de terem exercido a sua liberdade de expressão. Não são pessoas que entregou dinheiro numa caixa de vinho, deu ordem para o general. Não. São pessoas que são acusadas de disseminar notícias falsas sobre as urnas, notícias falsas. Segundo Alexandre, portanto, obviamente, não se trata de liberdade de expressão. Para o Alexandre, e ele disse isso textualmente, ao questionar as urnas eletrônicas, você está atacando instituições e autoridades públicas, e isso teria contribuído para a articulação golpista. E a gente está se referindo a, basicamente, pessoas que ficavam mandando mensagem no WhatsApp. Porque era isso que eles faziam. Mandavam mensagens em grupos de WhatsApp com as opiniões deles e nada mais. Daí você vai ver as bases que foram utilizadas para defender a condenação deles, e isso pode parecer piada. Segundo Paulo Gonet, por exemplo, e eu vou ler aqui as aspas para não... Eu sei que vai parecer um programa de comédia, mas não é. Paulo Gonet diz o seguinte: os integrantes desse grupo, agora sob julgamento, que se dedicaram a fabricar e disseminar narrativas falseadas no intuito de incutir na população a convicção de que a estrutura democrática estava se voltando sordidamente contra o povo. Ou seja, o crime que eles cometeram foi o crime de convencer a população de que as instituições não estavam fazendo o seu papel. Vejam, segundo Paulo Gonet, isso não é culpa do TSE, que aplicou, por exemplo, censura prévia ao documentário do Brasil Paralelo sobre quem teria mandado matar Bolsonaro. Não. Isso também não é culpa, esse descrédito das instituições, não é culpa por exemplo, do ministro do TSE, Benedito Gonçalves, hoje já sancionado com a perda do visto dele, no maior clima de amor com Lula durante a campanha eleitoral, e depois confirmando ao Alexandre que missão dada era missão cumprida. Isso também não é culpa do TSE mandando apagar publicações que diziam que o Lula era a favor da legalização do aborto. Certamente também não é culpa do TSE proibindo que você expressasse a sua opinião de que o Lula era apoiador de ditadores como o da Venezuela e da Nicarágua. Mas
veremos hoje sobre isso no programa. Não, segundo o Supremo, não. Não foram essas coisas que convenceram a população de que as instituições que deveriam ser imparciais favoreceram um lado. Não foi isso. Não foi a condução draconiana do Alexandre de Moraes das eleições que tornaram as eleições de 2022 as eleições sobre o maior crime de medo da história do Brasil. Nada disso. Não foram esses fatos incontestáveis. Não foram o perdeu mané não amola. Não foram as ações de multas multimilionárias, abordadas até pelo próprio Fux no julgamento de ontem. Não. Não foram isso. Não foram esses, não foi essa a origem da sua dúvida em relação ao sistema eleitoral. Aliás, eu pergunto a você aqui no nosso chat, você que está participando do Paulo Figueiredo Show. Opa, fiz cagada aqui. Alguém tira essa... Desculpa. Eu pergunto a você que está assistindo o Paulo Figueiredo Show, e eu acompanho aqui com muita atenção o chat de vocês, se vocês confiam no sistema eleitoral brasileiro. Podem ser sinceros, eu não quero aqui direcionar a opinião de vocês, não. Só digam sim ou não. Sim ou não. Eu confio, não confio no sistema eleitoral brasileiro. Se você não confia, a tese do TSE, os bodes expiatórios desse núcleo são meia dúzia de pessoas mandando mensagem no WhatsApp. E eu ainda não apareceu uma pessoa dizendo sim no chat. Não, teve um cara que falou sim aqui, mas desapareceu. Ah, agora a gente consegue botar o chat na tela, Brunão? Porra, que legal isso, hein? Ah, tá aqui, ó. Não, aqui, desse outro lado aqui, ó. Esse recurso novo. Bacana esse negócio aqui, hein? O Brunão sempre me surpreende com as suas peripécias tecnológicas. Então não tô eu mentindo. A opinião, eu até gosto, mas vou utilizar mais esse recurso. A opinião de você está aqui no chat e é praticamente integralmente não. Mas eis que nesse lamaçal... Fala pessoal, tá gostando desse vídeo? Não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal Olavo Edu Carvalho para receber notícias quentíssimas todos os dias. Isso ajuda demais o nosso trabalho e o YouTube irá recomendar para mais pessoas. Esse lamaçal jurídico surge aquilo que parecia impossível. Uma pessoa sensata. Uma pessoa que... Como é que eu vou colocar isso de forma gentil? Uma pessoa que, após certos acontecimentos relacionados aos seus colegas e certas restrições de viagens e restrições de movimentações bancárias, mudou bastante de opinião. Alguém que saiu, encontrou a luz, saiu de apoiador das condenações do 8 de janeiro para um ferrenho defensor das liberdades individuais. Eu diria que hoje é praticamente o James Madison, um Alexander Hamilton brasileiro. E é claro que eu estou falando do ministro Luiz Fux. Porque ontem no Supremo Tribunal Federal ele ressaltou o óbvio. Contestar o sistema eleitoral é positivo. Positivo para a democracia. E não o contrário. Vejam o vídeo. As únicas diferenças do contexto brasileiro com um outro país recentemente citado, até porque consta da declaração à imprensa divulgada pela Fundação Nobel que o governo venezuelano tem sistematicamente suprimido a oposição por meio de fraude às eleições, persecução legal e prisão, o que não tem nada a ver com o sistema brasileiro. Mas a verdade é que uma manifestação contundente fora feita pela política Maria Corina Machado. Maria Corina Machado, que legou, efetivamente, uma lição sobre a importância das iniciativas da sociedade civil na fiscalização do processo eleitoral, a fim de que este seja sempre transparente e goze de legitimidade perante o povo. Naquele país, o regime incumbente impediu até a candidatura dessa senhora nas eleições presidenciais
de 2024. Imagina. Mas ainda assim a ativista logrou mobilizar milhares de voluntários por todo o país para fiscalizar os locais de votação e documentar a contagem de votos. Essa iniciativa pacífica descortinou para a comunidade internacional os vícios do sistema venezuelano, que não tem nada a ver com o Brasil, o que só foi possível pela coragem de pessoas do povo que arriscam em suas vidas e liberdade em prol dos princípios democráticos. E aqui, senhor presidente, trago um argumento que eu acho que ele é bastante importante. O que se pretende realçar é que o reconhecimento conferido por esse prêmio, que certamente não seria conferido pela prática de um crime, teve um papel essencial para os cidadãos na construção de uma democracia vigilante, em constante aprimoramento, inclusive tecnológico. Há um aprimoramento tecnológico, nós podemos chegar amanhã depois a várias outras conclusões, por meio do engajamento cívico no debate público sobre o certame eleitoral. Quando é que vocês vão viajar no tempo? Viajar no tempo para um passado longínquo. Na época da fundação da República? Não. Regime militar? Não. 2002? Não. Nós vamos viajar no tempo para 6 meses atrás. 6 meses atrás, quando que vocês imaginariam, nessa primeira turma, ver o ministro do STF falando para todos ouvirem que contestar o sistema eleitoral não é crime? E citando o caso da Venezuela e dizendo que a fiscalização do processo eleitoral naquele país deixou claro os vícios existentes no processo. Ou seja, segundo Fux, para que as fraudes nas eleições venezuelanas pudessem ser detectadas, foi necessária a pressão popular e a fiscalização, e fazer isso jamais poderia constituir crime, nem na Venezuela, muito menos no Brasil. Outro ponto muito bom que eu não podia deixar de citar aqui no programa foi a deliciosa cutucada que o Fux deu no TSE. São 18 segundos de vídeo, mas são 18 segundos que valem muito a pena. Coloca pra gente aí, Bruno. Amigo, outro dia virou para mim e disse: se o Pentágono foi invadido na sua tecnologia, será que nada pode ser invadido aqui no nosso país? Quem pergunta sabe a resposta, mas eu também não respondi nada. Cara, quantas vezes vocês não repetiram esse argumento? É um questionamento que todo mundo faz. O nego hackeou o Pentágono, tem o aparato militar mais poderoso do mundo, todas as tecnologias mais avançadas de proteção de dados do mundo. O nego hackeou o sistema dos caças F-15 dos Estados Unidos. Tá aí. Sem que caça tenha... Olha, só para deixar claro aqui aos ministros do TSE, que os caças do F-15 também não têm nenhuma ligação com a internet. Ora, Israel hackeou os sistemas dos principais bancos do Irã, que é um dos países mais avançados em guerra cibernética. Afetou o cartão de crédito de uma porrada de membros da Guarda Revolucionária. Ora, Israel conseguiu explodir os pagers dos caras do Hamas. Ou do Hezbollah, já não me lembro mais. Mas as urnas eletrônicas não. Essas não podem ser invadidas. Isso virou... os especialistas do Pentágono, eles não conseguem conter os ataques dos hackers, a Força Aérea Americana não consegue impedir o acesso aos hackers, o Irã não consegue, mas o cara que se formou lá em engenharia de computação da Veiga de Almeida e foi parar no TSE porque acertou mais questões do que outros tecnólogos preguiçosos que quiseram se tornar servidor público. O cara faz parte de um funcionalismo público completamente defasado tecnologicamente. Esse sim é o cara que consegue parar tudo quanto é ataque hacker. Eu já trabalhei em repartição pública, eu não sei se alguém aqui já trabalhou em repartição pública. Eu já trabalhei no governo do estado e na prefeitura do Rio de Janeiro. Nunca trabalhei em um órgão federal. E na Câmara. Você chega nesse... que não deixa de ser um órgão federal, mas do Poder Executivo. Então você chega num órgão público no Brasil, e me respondam vocês aqui, se é verdade, se não estiver falando a verdade. E os caras, às vezes, não sabem usar uma impressora, os caras não sabem usar uma planilha em Excel.
Aqui no canal Olavo é do Carvalho, você tem vídeos novos todos os dias. 3 vídeos diários, trazendo informação, opinião e coragem para dizer o que muitos não têm coragem de falar. Mas para que essa voz continue chegando até você, nós precisamos do seu apoio. O seu like é muito importante. Ele mostra para o YouTube que o nosso conteúdo importa. Que tem gente acordada, que o Brasil ainda tem quem lute pela verdade. Então, deixa o seu like agora e compartilhe este vídeo para que a nossa voz chegue cada vez mais longe. Juntos, a gente fura a bolha e leva a verdade onde ela precisa chegar. E se você quer dar um passo a mais nessa luta, apoie o jornalista Paulo Figueiredo, um brasileiro que está na linha de frente lutando por liberdade, por justiça e pelo nosso país. Você pode apoiar o trabalho dele por menos de $7 por mês ou se tornar um patrono Gold com menos de $500 por ano. Os patronos Gold têm acesso a um grupo exclusivo com o Paulo e participam de uma reunião mensal com todos os apoiadores, trocando ideias, informações e estratégias para fortalecer essa luta dentro e fora do Brasil. Para quem acompanha o canal Olavo é do Carvalho, tem um presente especial. Usando o cupom Olavo é do Carvalho, você ganha 20% de desconto no seu apoio. É simples. Acesse paulofigueiredoshow.com/apoie. Escolha o plano que cabe no seu bolso. Com menos de $7 por mês, você ajuda a manter viva a voz que defende o Brasil. A voz que o sistema não quer que você ouça. Nós estamos juntos nessa. Aqui ninguém se cala. Aqui, ninguém desiste do Brasil. Canal Olavo é do Carvalho, porque a verdade não pode esperar.